CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor, encarnados e desencarnados, aos nossos internautas também. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma tarde de aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Vou dar alguns avisos para a gente dar início à nossa reunião. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Então, todos os dias, e tem dia que vários horários, nós temos estudos na nossa casa. Estudamos todas as obras básicas e estudamos obras de Leon Denis, obras de Dona Ivone Pereira e obras de André Luiz. Nós temos no site os horários dos estudos e os dias. É só entrar no site www.centroespiritaativopanfiro.com, que lá vai encontrar toda a programação da nossa casa, inclusive das reuniões públicas, que acontecem às quartas-feiras, 3 reuniões, e aos sábados 2. Então tem bastante tempo, horário e dias para a gente vir estudar. Quem quiser estudar conosco, é só chegar na casa, procurar os dirigentes, que eles vão dar as orientações necessárias. A nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados, de 8 ao meio-dia. As crianças, as mães e alguns pais chegam pela manhã, tomam seu café, vão para as salas estudar, estudam o mesmo tema de acordo com a faixa etária de cada um e almoçam e retornam aos seus lares. Nós sempre precisamos de ajuda, tanto de pessoas físicas, de evangelizadores, sempre precisa, e também de ajuda material. Então, quem quiser nos ajudar, trazendo 1 quilo de alimento não perecível, é bem aceito. Pode trazer também para nós roupas, calçados, cintos, bolsas, em bom estado, que é para ser comercializado no bazar, e a renda será revestida para a obra social. Nós temos também outros atendimentos durante a semana, que é atendimento com dentista e reforço escolar. E eles, nesses dias, eles vêm e alimentam aqui também. A gente também distribui cestas básicas, que essas famílias, em torno de 300 ou mais, recebem todo mês também. Então, toda ajuda será bem-vinda. O nosso palestrante de hoje é o nosso querido Raimundo Emílio. Ele vai nos falar do Livro dos Espíritos, que é o tema Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual, subtema Perturbação Espiritual, das questões 163 a 165. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai ser o capítulo 21, o item 11, haverá falsos cristos e falsos profetas. O item 11 trata de Jeremias e os falsos profetas. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho para dar início para passar a palavra ao nosso Raimundo, para ele fazer. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. As revelações que eles comunicam, que eles anunciam,
sai dos seus próprios corações e não do que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que blasfemam contra mim. O Senhor o disse: vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração, disseram: não virá sobre vós mal algum. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho do Senhor, viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e ouviu? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam, não lhes diziam nada, e eles profetizavam por si mesmos. Eu não ouvi o que disseram os profetas que, em meu nome, profetizaram a mentira. E dizem: tive um sonho. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas as deduções do seu coração? Portanto, se este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos perguntar, dizendo: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós mesmos sois esse fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 16 a 18, 21 a 25 e 26 a 33. Vamos então agora pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, mais uma tarde de sábado, para estudar a doutrina espírita, doutrina que nos ajuda, que nos esclarece, que nos mostra o caminho de Jesus. E te pedimos proteção e auxílio para o nosso Emílio, para a nossa Vaniele, que irão fazer uso da palavra, que o altivo possa ajudá-los e que o Senhor, Jesus, possa envolvê-los e ampará-los também. Ajude a todos nós para que possamos ter a compreensão correta e que esse aprendizado possa servir para o nosso crescimento espiritual e nossa caminhada para Deus. Fica conosco para a nossa segurança. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual diretora da nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, eu vou ler a questão 163, perturbação espiritual. A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela fica durante algum tempo em perturbação. Bom, e aí vamos passar a palavra ao Emílio, para que ele possa nos ajudar. Então, boa tarde a todos. Desejamos sinceramente que a paz de nosso Mestre Senhor Jesus Cristo se faça nesse ambiente e em nossos corações. Então, gente, embora sejamos redundantes, nós consideramos uma grande honra podermos falar do Evangelho de Jesus, mas hoje da forma rediviva, ou seja, rejuvenescido, com a linguagem nova que o Consolador que Ele nos prometeu e já recebemos há muito tempo, e nós que estamos aqui. Não somos privilegiados, mas fizemos alguma conquistazinha, né? Amadurecimento do senso moral o suficiente para que pudéssemos acessar o Consolador. E aí nós já sabemos que não somos mais nem palestrantes, né? Não.
Hoje nós somos pequenos aprendizes, né? Aliás, todos sem exceção reprovados, né? Em cursos anteriores e agora repetindo, pedindo a misericórdia do Pai, né? Que nos dê a oportunidade de continuar estudando, trabalhando e procurando de maneira que a gente não erre mais, né? De tantas vezes nós erramos. O amorável Dr. Bezerra de Menezes, né? Esse incansável trabalhador de Jesus, de Maria, ele tem algumas expressões tão diretas, né, tão claras para a casa espírita, para os medianeiros, para nós espíritas. Uma delas que ele fala é o seguinte: todos nós que estamos consciencialmente ligados com essa empreitada, fomos nós mesmos que no passado deturpamos a interpretação do Evangelho para atender os nossos interesses e dos nossos grupos. Então, não precisa ter dúvida de quem somos nós que estamos aqui na frente e os senhores também, né? Então, nós já somos cristãos há muito século, tá? Não teve nada de errado nisso, aí está a questão, né? O Espiritismo nos mostra de um novo ângulo que não temos por que criticar ninguém, até porque tudo o que aconteceu na história nós estávamos lá. A crucificação do Cristo, no medievalismo, naquele momento que nós fizemos tudo para enfiar a Revolução Francesa no buraco, etc, etc. Tudo isso éramos nós mesmos. Então não temos por que criticar ninguém por essa única razão. A outra está a questão maior, que é a questão da caridade. É falta de caridade eu ficar apontando, né, o dedo para isso, para aquele, né? Então, minha gente, essa é a grande sacada do Consolador que Jesus nos prometeu. Nos mostrarmos que somos espíritos imortais, que não chegamos aqui nessa encarnação. Eu não sou o Raimundo, você não é a Maria, nem a T. Não. Nós estamos nessa encarnação, nessa condição. Tá? Mas quantos nomes nós já tivemos? Quanto ainda vamos ter até chegar a espírito da segunda ordem, que é meu sonho de consumo? Porque anjo está muito longe. Nós vamos chegar, entendeu? Mas está muito longe. Então, no momento, o que é prático para mim é me tornar uma pessoa melhor. Essa é a proposta. Porque, como já vimos, cristão nós já somos há muito tempo. Não é só ser cristão que isso não resolveu. Tá? Então, nós precisamos sermos aqueles cristãos agora, né, que percebe, expressão do Dr. Bezerra, os cristãos de outrora. Aqueles que há 2000 anos atrás deram a vida por Jesus. E eles iam, é um negócio encantador. E para mim assustador. Eles iam cantando com a certeza absoluta que eles tinham da vida eterna, de Jesus, do amor de Jesus, a certeza da consciência tranquila que leva qualquer um, tá? Ainda Bezerra de Menezes. Eu hoje estou sonhando com o Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra tem outras afirmações que é o seguinte: se você quer viver bem e morrer bem, tenha vida simples, trabalho ativo e consciência tranquila. É o que tinha aqueles cristãos da outrora. Eram pobres, não tinham nada, quase nada. E o pouco que eles tinham, perdiam. Né? E o que tinha qualquer coisa, assim que aceitava Jesus, eles perdiam tudo. Até a própria vida. Então, aí mexe com a gente essa questão aquilo que nós lutamos, né? Porque tudo que você ver, tudo que você perceber, ou percebeu ou vai perceber, está no Evangelho. Simplesmente nós não tivemos condições de entender. Né? Quando Jesus fala assim, nós não temos tesouro na terra, aonde o ferrugem consome, se for metálico, a traça come, se for de matéria orgânica, né? O ladrão entra e rouba. Tudo isso é material, não se preocupem a juntar isso. Ajunteis essa parte, ele está falando de quê? Do desapego. Não se apega a essas coisas da terra, inclusive seu corpo, tua mulher, teu filho, teu marido. Isso tudo está dentro de um contexto do planejamento espiritual para que você possa fazer com mais tranquilidade a sua caminhada. Aí o cara, mas peraí, casar é um negócio... Não, cara, casar é bom demais, tá? Você pode até não gostar ou não gostou, não sei o quê, mas imagina o seguinte, olha as pessoas que não têm a oportunidade de ter uma família, de ter um lar, dá uma olhadinha. Não, mas eu não preciso. Não, a maioria das pessoas, tem muita gente que consegue suprir isso com outros recursos. Mas eu, por exemplo, vou confessar um segredo para vocês. Eu sou o 13º de uma série de 14. Eu não sei viver sem irmão, sem parente. Mas aí é uma questão minha, né? Mas observe que é imprescindível a perpetuidade da nossa espécie
está amarrada nessa união marido e mulher. O sexo feminino e o sexo masculino. É de qualquer espécie mesmo. Mas é para onde, gente? Para planetas materiais onde eu estou vivendo, igual o que eu vivo. Tá? Por isso que é a necessidade da união dos dois gametas. Porque o meu sonho de consumo, que é um planeta ditoso, não é assim. A forma de reprodução é outra. Lá eu não tenho região genésica quando encarnado, não tenho estômago quando encarnado, porque eu não como nada material. Não tem nada material lá. Até o meu corpo é fluídico quando estou lá. O perispírito que eu uso aqui, ele é mais denso do que o corpo físico de quem está encarnado num planeta ditoso. Já pensaram quanto esse negócio é legal, gente? E só tem uma forma de chegar lá. Não tem outro jeito. Não adianta ter padrinho, sobrenome, diploma, não. A única forma que eu chego lá é amadurecendo o senso moral. É me tornando uma pessoa melhor, bondosa, moralizada. Mas peraí, onde é que entra o cristianismo? Não, você pode ir para o budismo, você pode ver, todos eles são missionários de Deus. Na verdade, de Deus primeiro e segundo de Jesus, porque Jesus é o governador do planeta, foi o próprio Jesus que mandou eles para a Terra. Para atender o quê? Alguns nichos. Mas se eu estou no cristianismo, qual a dificuldade que eu tenho de acessar o Evangelho de Jesus? Uma delas é essa que o Dr. Bezerra falou. Ó. Cuidado, aí ele tem uma outra. O institucionalismo religioso engessou o Evangelho de Jesus e não nos permitiu entendê-lo no passado. Aí eu vou dizer, então foi o padre. Não, o padre era nós, pô. Então éramos nós mesmo que estávamos lá na igreja. Né? Até outro dia, o padre tinha, do direito canônico, o direito de ler a Bíblia de costa para o público e falar tudo em latim. O mundo todo fala latim? Então, não tinha nenhuma intenção de estudar. Hoje, o que nós fazemos? A mesma coisa que fez o codificador, uma vez que a proposta é essa, é entender o Evangelho de Jesus. Mas entender tudo não, é o primeiro passo. O tudo é vivenciar, o que é difícil. E nós sabemos que numa encarnação só a gente não consegue. Por isso a gente vai passo a passo até chegar. Por que nós chegamos ao Espiritismo, que eu falei no início? É porque nós demos esses passos na melhora moral. Senão nós íamos continuar vivendo a vida. Eu não sei vocês, mas eu até 20 e poucos anos atrás, não estava nem aí para esse negócio da alma, não. Entendeu? O negócio era jogar, brincar, não sei o quê, divertir. Viver a vida do corpo. E nós vamos ver as consequências disso aqui nas questões que nós vamos estudar. Não tem nada de errado também, e não vai aí nenhuma crítica, apenas uma questão de entendimento. Porque uma das grandes sacadas do Espiritismo é que ele não proíbe nada, não obriga nada, não permite nada, ele não faz nada disso. Ele apenas esclarece. E você se torna responsável por si mesmo, que sempre foi, mesmo quando a gente não sabia. Né? Aí você vai no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, o Consolador prometido, o Espírito de verdade, né? Porque Deus quer que modeleis a vossa maleável argila para que torneis artífice do próprio destino. Senão ele me criava anjo. Né? Mas como é que pode ser isso? Como é que eu poderia promover alguém que não sabe nem ler e escrever, por exemplo, ainda nem entrou na escola, a médico, a engenheiro, advogado, contador, isso? Tem como? Não ia funcionar. Então como é que você faz? Ó, você entra. Agora você entra no jardim, né? Não é que a gente já estava com 7 anos lá no primeiro ano primário, né? Agora você entra no jardim, tem aquela fase lá do picar e cortar papel para você ir se assimilando, etc. Depois, daqui a pouco, você começa as primeiras letras, etc, até você concluir o ensino fundamental. Depois você vai para a próxima etapa. Depois, se você continuar, você faz uma graduação, 2 ou 3. A mesmíssima coisa para o espírito. O espírito tem a mesma característica do encarnado nisso aí. Só que a vida do encarnado do berço ao túmulo é o quê? Coisa perto de um século por aí, né? Entre 0 a 1 século. E do espírito não, a partir do momento que ele foi criado, ele é imortal, não morre. Entendeu? Então todo conhecimento que formos adquirindo vai sendo sedimentado na nossa consciência, na memória espiritual, na memória perispiritual, e nós vamos levar para sempre. Nunca perdemos nada. Tudo que nós acrescentarmos de moralidade, de educação, seja ela educação moral ou educação para o conhecimento tecnológico, etc, nós temos as tais das duas asas, né? A asa espiritual, né? E a asa material. Essa asa espiritual
ela muito dificilmente ela anda junto com a asa intelectual, né? A intelectual vai um pouquinho à frente. Mas enquanto a gente não conseguir equilibrar, a gente não voa mais alto. É o planeta ditoso. Por quê? Já imaginou, já observou que tudo que tem asa, a asa é equilibrada? Se você cortar as penas de uma ave de um lado, ela não consegue voar. Ela vai voar em círculo. Se você cortar a ponta da asa do avião, ela também vai fazer isso, vai voar em círculo. Enquanto a gente não equilibrar essas duas asas, a gente não vai alçar voo mais alto. Então, observe o quanto de ganho, só nesses segundinhos aqui que a gente está falando, o quanto de ganho nós temos nessa opção, entender Jesus e procurar vivenciar. E aí nós começamos a nos sentir realmente onde estamos. Por que essa vaidade toda? Eu sou espírita, eu faço isso, eu faço aquilo. Se Jesus era anjo, veio à Terra, né? Ele mandou um montão antes dele, né? Denis descreve lá no livro Depois da Morte uma reca de missionários de Jesus. Ele começa em Krishna, 5.400 anos. Vê de Krishna até Moisés, de Moisés até Jesus, e de Jesus até nós continuam chegando. Só que nós não somos mais aqueles meninos de 2.000 anos atrás, nós já somos meninos maiorzinhos. Então agora nós não temos mais esses nomes, eles estão encarnados entre nós. Todo mundo sabe que Emmanuel está encarnado. Todo mundo sabe que esses espíritos voltam a reencarnar. Já está nos livros do Divaldo sobre a transição planetária, que o Francisco de Assis vai reencarnar daqui a pouco. Daqui a pouco pode ser 100 anos, 200 anos, daqui a pouco. Vai reencarnar Francisco de Assis, porque ele hoje recebeu de Jesus mais uma grande tarefa, a de separar aqueles que têm condições de permanecer na Terra, ou seja, ele é essa entidade do vestibular, como é que chama? O Sej Gran Rio. Ele é o Sej Gran Rio, se você passa ou não, tá, nesse Enem, de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. De novo, Francisco de Assis. O mesmo que foi o João Batista, né, o João Evangelista, o apóstolo de Jesus, aquele jovenzinho que entendia Jesus muito mais que os outros, exatamente pelo seu adiantamento. Também foi Francisco de Assis, e até quem diga que foi Espírito Verdade, mas como é polêmico eu deixo para lá. Tá? E ele agora, de novo, está lá, Joana, dentro dos livros de Filomeno, né, informando lá com todas as letras. Muitos franciscanos estão reencarnando na Terra para ajudar a controlar aqueles que Jesus está passando a rede lá no fundo do umbral e reencarnando agora. Ela os descreve. São déspotas, são perversos, malvados, etc, etc. Nós estamos vendo aí. Genocidas, etc, etc, etc. Estamos vendo aí. Toda hora que você abrir a informação, você vai encontrar. Eles não estão aqui por acaso. Eles fazem parte do planeta Terra. E o Senhor não os reencarnava há algum tempo porque eles tinham que causar muita balbúrdia e atrasar muito. Agora nós estamos um pouquinho mais adiantados. E outra coisa, assim que eles cometassem o primeiro erro, seriam executados. Não daria nem tempo deles cumprirem a prova na Terra. Hoje não. O planeta já está mais amadurecido. Nós espíritas já fazemos, pelo menos nós fazemos prece por eles. Não tem, não, mas o cara é desse lado, daquele. Não. É espírita, é meu irmão, está na Terra, tem um anjo da guarda como eu. Está na Terra porque ele tem as características desse planeta, ele precisa estar na Terra, e se ele aproveitar a reencarnação, ganhou o jogo, senão ele vai para a prorrogação em outro planeta. Essa é uma questão óbvia, lógica, porque a lei de Deus, ela é justa, totalmente justa, perfeita, imutável e eterna, como o próprio Criador. Ela não foi feita para mim, para você, para o planeta Terra, para o planeta Urano, não. Ela foi feita para todo o universo. Por isso ele não vai mudar a lei para atender alguém, porque essa lei é perfeita. E ela leva todos os seus filhos, de espírito simples e ignorante, a anjo. Né? Então, para que a gente possa valorizar ainda mais o Espiritismo, tão lembrado que o codificador vai lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele extrai ali 4 versículos que mostra Jesus falando do Consolador. Só que a forma como ele falava há 2000 anos, nós não prestamos atenção nisso nessa época, aqueles que estavam ali entendendo, particularmente os apóstolos, né, eles imaginavam que era uma coisa imediata, né? Se você falar no Evangelho de João, capítulo 14, você vai ver que esse capítulo é riquíssimo, né? Logo no primeiro ele fala das moradas, né? Ele fala, tem muita morada, se não fosse assim eu falava. Em seguida, ele fala que está indo
Aí um apóstolo pergunta, Senhor, então mostra-nos o caminho. E ele fala, eu sou o caminho. Né? Se você me seguir, você vai chegar lá. Eu sou o caminho. E mais à frente o outro fala, então mostra-nos Deus e basta. Ele fala, Felipe, tu há tanto tempo convosco que você não me vê, quem vê a mim vê a Deus. Aí às vezes as pessoas cometem um erro. Mas então Jesus é um Deus? Claro que não, gente. Deus é único. E ele é o único Filho de Deus que se aproxima tanto de Deus que se assemelha a Deus. E ele falou, vocês também podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Quer dizer, a lei é a mesma. A mesma lei que eu usei para chegar a anjo é a que vocês estão usando. A mesma lei que o Dr. Bezerra usou para chegar onde ele está é a mesma que eu estou usando. Tá? Então, a gente é até redundante nisso, mas eu acho que é até uma obrigação de nós espíritas para que nós possamos internalizar isso. Né? O espiritismo ele tem duas funções básicas, basilares, que foi definida por Jesus. Está exatamente onde o codificador tirou, né, o capítulo 14, eu falei 2, o terceiro é o Consolador prometido, no capítulo 14 de João. E vamos lá, o 14, eu vou ler só o 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, às vezes é Espírito da Verdade, às vezes o Espírito Santo, né, depende da tradução, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Daí a função do Espiritismo. O que ele não podia nos ensinar 2000 anos atrás? Tem algumas traduções que falam, ele vai ensinar tudo que eu não posso agora, o Consolador. Ele poderia falar para a gente essa questão da reencarnação. Ele foi falar para o doutor da lei, o cara não entendeu. O cara pergunta para ele, mas peraí, senhor, eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe? Pô, você é doutor da lei, não entende? O que você acha que ele deve ter falado para ele? Ele não está registrado. Ele deve estar, essa turma aqui eu não vou nem falar, então. Se você que é doutor da lei não entende, daqui a 2000 anos eu coloco ele lá no CEAP. Estamos aqui. Quantos séculos levamos, daquele momento que o Nicodemo não entendeu até hoje, para começarmos a entender isso? Que eu sou espírito, não poderia ter essa característica, eu fui homem de Neandertal, já viu o aspecto deles? E homem de Neandertal é cerca de quase 400 anos de existência. Vai lá para trás, vai a 350 anos. Olha, viu a aparência que a gente tinha? Volta mais 350, o homem bem primitivo. Hoje nós estamos aqui embelezados. Né? Como é que a gente morava, gente? Antes em Neandertal, a gente morava em caverna, em cima de árvore, etc, etc. Os Neandertal aprenderam a bater animais, então fizeram casa de couro, roupa de couro. Por isso que eles subiram da África e foram dar com os costados lá na Alemanha. Porque nudos, eles não teriam condições de sobreviver lá. Tudo dentro do planejamento de Jesus. Tudo dentro do planejamento das almas que gravitam para esse planeta. Que ele falou, não se preocupa, todos vocês vão ter que entender isso, gente. Não importa o tempo. Deus é atemporal, não tem um tempo. Ó, você tem que levar tanto... Não. O tempo que você precisar, você vai ter. Tá? Vai depender de você, mas vai ser sempre longo. Tá? Porque para você sair de simples e ignorante a anjo é muito tempo. Tá? Agora, se você fizer a reta assim, ó, vai demorar muito mais. Procura ser menos sinuoso, andar o mais possível seguindo, porque se a gente ficar dando paradas, isso vai ser mais demorado. Você já imaginou quem perder a oportunidade de ir para o planeta de regeneração agora? Cara, vai para um planeta primitivo. Lá é sopa de tamanco, é paulada para todo lado. Emmanuel, querido Emmanuel, está lá, a afirmação dele. Na Terra ainda tem muitos capelinos. Os capelinos chegaram na Terra há 8.000 anos. Tá? 6.000 anos é a raça adâmica, mas antes do Adão já tinha capelino na Terra. Né? Então, você imagine quantos séculos essa alma atrasou na sua trajetória de espírito feliz, que é o espírito que habita no planeta de todos. A mesmíssima coisa para nós. Né? Então, uma casa como essa, como eu falei, é uma honra muito grande, mas é uma responsabilidade enorme, tá? Falar de Jesus, cuidar das coisas de Jesus hoje. E nós precisamos cuidar com esse zelo, o zelo de quem já se percebe como espírito e sabe que o outro também é espírito, e se ele não entende, se ele não quer, se ele não gosta, não tem nada a ver conosco, é com ele. Eu não tenho que estar apontando o dedo para ninguém. Pô, quem não tem na família alguém que você gostaria de trazer para o centro? Na relação profissional, na relação social. É difícil alguém que não tem. Ah, minha comadre, mas a palestra hoje foi para ela. Não foi para você mesmo. A dela ainda vai vir, pô. Quantos séculos eu não sei. Pode ser 1 mês, 2 meses, 100 anos. Depende dela.
Tá? Então, a gente não costuma ver isso. Poxa, fulano, hoje eu ouvi uma palestra que era para você. Não, 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 não. A palestra era para você que estava lá. Para ela ou para ele ainda falta tempo ainda, entendeu? Então, por isso, toda oportunidade que nós tivermos, por isso a importância, vamos dizer assim, da grade de estudo de uma casa espírita. Uma casa como essa, que é uma casa plural, e que tem na sua estrutura basilar o binômio Jesus e Kardec, é onde você pode se filiar e começar os seus estudos, para que você possa, daqui a pouco, ter condições de pegar as rédeas do seu destino em sua mão. Não tem que transferir para ninguém. Ah, mas eu sou fulano, não, 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 não. É você. É você mesmo. Ah, mas eu fui humilhado. Mas peraí, cara. Jesus veio exatamente para mostrar isso. Tem alguém que foi mais humilhado do que ele? E no final, quando ele está nos últimos segundos, né, ele já tinha falado para os apóstolos, olha, ninguém é tão amigo que dá a vida pelo outro. Eu vou dar a vida por vocês. Eles ficaram assim com o olho arregalado. O que ele quer dizer com isso? Né? E no final, né, as últimas palavras de Jesus, ele disse, Senhor, ele faz uma prece. Pai, perdoa. Essas pessoas não estão no Evangelho. Eles são ignorantes, eu sei. Foi por isso que eu aceitei a tarefa. Eu vou educá-los. E aqui estamos nós. Né? Qual a série que nós estamos cursando? Pouco importa. É uma série que é bem mais produtiva, que nos traz melhores condições de entendimento do que a última reencarnação, a última série. Porque essa série nós chegamos ao Consolador Prometido. E o Consolador Prometido, ele amarra a sua base. Cara, recorde o que eu falei, que ele falou está onde? É o Novo Testamento todo. Tá? São 4 evangelhos, o Ato dos Apóstolos, as cartas dos apóstolos e o Apocalipse. Está tudo ali, de Jesus para cá. E o Velho Testamento também, gente, está rico, rico. Lá você vai encontrar os profetas, os sacerdotes, que são os pais da igreja, os pais da religião. Tá? E todos eles, espíritos missionários, não tem nenhum daqueles nomes ali. Vai lá, vê o que ele escreve lá, vai lá ver o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, o profeta não sei, todos eles instrutores. Todos eles instrutores, né? Sem falar o principal deles, foi o que iniciou, que tem 5 livros dedicados a ele, Moisés. Tá? Todos eles, nossos instrutores, caídos das esferas superiores, para dar as primeiras aulas. Tá? Moisés vem implantar o Deus único, os outros vieram consolidar, depois o próprio governador vem nos trazer o amor. E fala, gente, ó, não vim destruir a lei não, tá? Porque a gente estava amarrado naqueles 5 livros. Ele fala, não, muito pelo contrário, eu vim dar entendimento disso aqui, entendeu? E mostrar para vocês a vida eterna, a vida no mundo espiritual, a vida do espírito, a vida que não tem fim. Tá? Mas eu sei que muitos não vão entender, então eu vou mandar um consolador. E a gente achou que era imediato. Cara, foram 18 séculos. De Moisés até Jesus, cerca de 13 séculos, né? De Jesus até nós, 18 séculos. Para que tivesse amadurecimento para receber o Consolador. E não para aí o Consolador não, tá? Não está só no capítulo 14 não. No 16, no capítulo 16, ele acaba de dar um monte de instrução, etc, etc. E eu vou ler também só um versículo e meio, né? No capítulo 16, ele fala assim, ó. Gente, eu tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito de verdade, ele os guiará em toda a verdade. Cara, isso é muito sério para nós espíritas. Então, percebe? Nós estamos, aqueles que estavam com Jesus entendendo, ele falou, tenho muita coisa para falar, mas não vai adiantar eu falar para vocês não têm condições de entender. Mas não se preocupa com os séculos não. Viva a sua vida, igual Bezerra chegou para informar, da melhor maneira possível, porque nós estaremos aqui, eu e toda a equipe, cuidando de vocês. Tá? E de vez em quando a gente vai mandar, de vez em quando não, a gente vai mandar um montão deles para a Terra. Ah, vai vir Bezerra, vai vir Altivo, vai vir esse montão de gente, de vez em quando eles reencarnam na Terra, e a gente, quando está com eles, a gente tem aquela segurança, né, de fazer a pergunta, de conversar com eles, porque sempre são instrutores. Que são instrutores do mundo invisível que desce a Terra para estar do nosso lado, né? Eu costumo dizer, não perca oportunidade não, cara. Você vê aquele dedicado, cara, já viu quem trabalha 10, 12 horas para qualquer instituição do bem, não é um cara normal da Terra não, cara. Não é.
Porque olha só, a maioria de nós, não, eu vou no centro uma vez para o estudo, outra vez para reunião pública. A maioria de nós é assim, né? Mas tem cara que trabalha 10, 12, 14 horas por dia até morrer. Não é um cara do padrão geral, certo? Então, eu me lembro que eu tive a oportunidade, eu amo essas almas que nós tivemos há pouco tempo com elas, né? Eu já estou há algum tempo na Terra, mais que vocês. Então, eu me lembro claramente do Mahatma Gandhi, da Teresa de Calcutá, do Martin Luther King, tá? Me lembro claramente do Chico Xavier. Eu só tive a oportunidade de apertar a mão do Chico. Por que eu não procurei os outros, cara? Pô, não tem grande importância nisso, não me muda em nada. Pelo menos me dá uma satisfação enorme de saber que eu estive com essas almas. Que agora, se eles não vierem falar comigo, me ver, eu não tenho como ir lá, cara. Só quando eu progredir muito que eu posso chegar lá. Então, é muito bom a gente ter essa segurança de que o Consolador que Jesus nos prometeu veio no tempo certo. Nós chegamos nele no tempo certo. E ele tem como abrir a nossa mente de tal maneira que nós paramos. Nós vamos até continuar tendo o quê? Aquilo que se chama dificuldade é o quê para o espírito? Oportunidade de crescimento. Mas eu não vou me desesperar mais. Nem a doença grave, nem a quebra econômica, nem a perda de um grande amor. Nada disso vai me jogar na vala. Vou chorar? Sim. Vai doer? Vai. Mas eu tenho muito mais recurso de entender que eu vou superar. Tá? É em cima disso que nós fazemos o tal de atendimento fraterno, então a doutrinação de espírito. Por quê? Porque quem chega com um problema, sentiu uma dorzinha aqui, foi no médico, chegou lá, o doutor achou uma bolinha assim, aí o cara se desespera. Calma, cara. Tem uma causa para isso. Tá? Isso não vai te matar. Não, mas fulano morreu. Não, foi só o corpo. Isso está inscrito lá no seu contrato de reencarnação. Aceite e tenha fé. Porque se você não tiver que perecer disso aí, não vai perecer. Você vai pular fogueira. Mas por quê? Porque você construiu. Porque Deus não prescreve a dor a ninguém, não. Ela é sempre, invariavelmente, a contrapartida do nosso livre-arbítrio. Tá? E todos são assim? Não. O espírito, por ter o livre-arbítrio e por muitas vezes querer avançar mais, ele não tem que passar por determinadas provas, mas ele pede a Deus prova acima daquela que ele precisa passar, ou então aquela que ele já passou, para que ele possa ratificar para ele. Quem quiser ver isso, vai lá no livro Céu e Inferno e vê lá, né, o Marcel, o menino, né, que nasceu todo deformado, e outros. O subtítulo é Expiações Terrestres. Você vai ver. Para a gente espírita, ela vê o cara coxa, ela vai ver que ele quebrou a perna. Não. Pode ser isso sim, mas pode ser que ele escolheu essa prova para provar para ele mesmo, que Deus não está cobrando prova nenhuma nossa, mas nós temos essa necessidade, provar para ele que ele passa a vida toda. Você já viu essas pessoas, todo deformado, pedindo esmola, sorrindo, te agradece? O agradecimento dele é uma prece curtinha, mas com peso enorme. Você dá uma moeda para ele e você recebe uma prece. Aquilo é o quê? É uma alma resignada diante da prova. A prova dele é muito mais dura que a minha, cara. Ele está lá resignado, alegre, feliz. E muito, todo enfeitado, às vezes até com boas condições, todo emburrado, triste, reclamando que queria mais. Mais tesouro na terra que vai ser deixado aí, né? Não tem nada de errado em construir tesouro na terra. Essa é uma coisa que precisa entender. Jesus nunca condenou a riqueza. Ele condenou o apego àquilo que não é seu. Tá? É empréstimo e você vai ter que devolver. O mais importante deles é o quê? O corpo. Vai com você até o cemitério. Vai conosco até o cemitério. E todas as outras coisas materiais, né? Mas elas são importantes, né? Agora, como nós damos uma passada boa no Consolador, para nos estruturar, para que possamos entender coisas simples, 3 questões simples, agora, mas que antes nós não tínhamos, nós nem tínhamos ideia, nós nunca nem tínhamos pensado nisso. Cara, quando eu morrer, como é que vai ser? Eu vou para o céu, para o inferno? O que é esse negócio de ir para o céu e para o inferno? Como é que é isso? Nós não tínhamos uma noção tão clara como temos hoje, né? Mas com o Consolador prometido, então, como mostrou a nossa irmã ali, nós vamos estudar hoje no Livro dos Espíritos, a segunda parte, no capítulo 3, da segunda parte, nós vamos estudar a perturbação espiritual. Esse capítulo 3 tem a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Separação da alma do corpo, aquele momento, né,
e perturbação espiritual, que acontece logo em seguida depois que morremos. Como é que essa coisa se processa? Gente, tem N livros que mostram isso. O mais fantástico dele, né, que a maioria de nós acessa logo de imediatamente, é o último da série André Luiz, é o 16º. E a vida continua. Tá? Quem não leu, você vai ver como é que é. Essa questão de sujeito morrer e continuar achando que está vivo. Tá? Então vamos lá. A nossa irmã leu essa aqui, ó. Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma. Ou seja, ó, acabei de morrer, eu tomo posse do mundo dos espíritos? Vamos lá. A razão está a nos dizer o seguinte, antes da gente ler a resposta. Se nunca aconteceu com você, imagine quem vive assim. Você tem algum acidente que danificou a perna, por exemplo. Você fica um tempo engessado e nesse período você vai andar de muleta. Tá? Depois, quando você tirar o gesso, vai ficar um tempão fazendo fisioterapia para voltar. Por quê? Porque você viciou a perna naquilo ali. Agora você imagina se você viveu como eu, já estou com 7/1 e estou com um cara que ainda vou mais um pouquinho, no corpo. Quando eu largar o corpo, cara, já pensou? Estou acostumado, tão acostumado com esse corpo que vai ter um processo de perturbação espiritual. Totalmente natural. Não tínhamos pensado, pelo menos eu nunca imaginei nisso, nunca tinha pensado nisso. Mas quando a perspicácia do Kardec, a competência do Kardec, mais a intuição do Espírito de Verdade, o leva a fazer essas perguntas. Tá? É imediato a resposta. Consciência imediata não é bem o termo. Ele fica algum tempo em estado de perturbação. Olha o entendimento dessa palavra perturbação. Vamos entender com analogia que é melhor do que no dicionário. Você já percebeu que quando você acorda inopinadamente, por exemplo, o despertador tocou, ou alguém te acordou, ou um ruído, alguma coisa, que você acorda, se você sair da cama imediatamente, parece que você está meio dormindo, meio acordado? É isso aí. É essa perturbação. A perturbação espiritual que você sente é uma coisa desse tipo. E ela é igual para todas? Vamos ver aqui. Ela é de que nível? Vamos ver aqui. Porque depende de cada um. Depende de quanto eu me livrei das coisas materiais. De quanto eu estou preso às coisas materiais. Acabamos de falar dos 5 sentidos. Já perceberam que uma vez que, olha, todos os 5 sentidos são circunscritos ao corpo físico. No mundo ditoso, eu não uso os 5 sentidos. Já percebeu isso? Que se eu no planeta de prova e expiações ainda tenho os 5 sentidos, e no planeta que vai entrar, eu ainda tenho provas e tenho expiações, mas ele é um planeta que já avançou, ele já é um planeta regenerado. Eu ainda vou ter isso? Sim. Para quê? Para que eu possa sublimá-los. Eu vou ter que resolver essa questão. Aí eu falo para você, pense nisso e não se desespere, porque nós já vimos que o tempo não existe, né? Deus é atemporal, é com você. Você gosta de picanha? Gosta de chope? Sexo? Camarão? Isso. Férias? Descansar e não fazer nada? É coisa de nós, espírito da terceira ordem. É coisa de nós, espírito que habitamos um planeta de provas e expiações. Está errado? Não. Nós não estamos vendo. Nós estamos numa escala ascendente, está totalmente certo. Então o que nós temos que fazer hoje nesse planeta aqui? Educar esses 5 sentidos. Sublimar vai ser difícil para mim, deixar tudo isso. Mas eu posso educar. Eu não preciso mais fazer sexo promíscuo, não preciso beber até morrer, até tomar porre, não preciso comer até explodir, não preciso mais cuidar da vida dos outros, etc. Isso é educar os 5 sentidos. Isso. O espírita fala muito em reforma íntima. O que é reforma íntima, cara? Se educar. Se eduque como espírito. É a reforma íntima. Isso é o que eu faço nesse planeta. E no próximo, o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Ele é mais brando, é mais tranquilo. Lá eu vou sublimar os 5 sentidos. Não vou ser só monogâmico, não. Vai chegar uma hora que eu vou deixar de ter interesse nisso. Tá? E por quê? Porque eu estou preparando, construindo o perispírito, que vai construir um corpo que não vai ter nem região genésica, nem região gástrica, porque eu não vou precisar. Totalmente óbvio, totalmente lógico. É muito mais fácil do que eu imaginar que eu saio daqui, onde eu faço um monte de loucura, não sei o que lá mais, e vou para o céu. Morar à direita do Pai, onde moram os anjos. Cara, vamos combinar.
Isso é no mínimo pretensão, né? No mínimo pretensão. Como é que pode um comedor de abóbora como eu vou morar à direita do Pai igual Jesus? Não, eu vou sim, mas no tempo, no meu tempo. No tempo que eu me fizer digno e ter condições de estar lá, né? Só para a gente ter uma ideia, existe um autor chamado Inácio Ferreira, não sei quanto vocês já leram Inácio. O Inácio, ele é psiquiatra, né? É da área de psiquiatria, e ele dirigia uma reunião mediúnica cujo centro espírita era essa reunião é dentro de um manicômio em Uberaba, tá? A média era a dona do manicômio, né? A Dona Maria Modeste, muito conhecida, você vai encontrar nos livros, ela lá, ela dando instrução. E o Inácio, gente, ele fazia questão, tá, de ser muito claro mesmo. E agora quando você lê o Dr. Inácio é a mesma coisa. Mas ele mostra um monte de coisa que dá um sustinho na gente. Tá um pouquinho depois do André Luiz, né? Um deles, ele tem uma trilogia que tem o nome, se eu me lembrar, o primeiro deles fugiu. O segundo é Do Outro Lado do Espelho. O primeiro ele está encarnado. O segundo ele já está desencarnado. Do Outro Lado do Espelho e Na Próxima Dimensão. Porque eu queria chegar nesse aí. Na próxima dimensão, ele habita uma colônia que não é nosso lar. Ele e o professor que tem lá dentro daquelas obras ali, que é o professor Cícero. Tá? E ele ganhou o direito de fazer uma viagem à próxima dimensão, que no mundo dos espíritos é feito de nave, né? Naves, tá? Só que na colônia que ele está não tem nem a nave e nem a plataforma de lançamento. Então ele foi pernoctar em nosso lar, passou a noite com o André Luiz e no dia seguinte embarcou na nave para ir na próxima dimensão. Pasmem. E quando ele chega, antes dele sair, ele recebe a seguinte instrução, ele e o professor: vocês têm 20 minutos da Terra para ficar lá, porque o seu pulmão espiritual não consegue viver muito tempo lá, tá? Então em 20 minutos você tem que voltar. E aí, lá vão eles. Quando eles chegam lá, encontram um ser maravilhoso, na segunda dimensão, são 7, só na Terra, né? E esse ser conversa com ele, responde as perguntas dele, dá um monte de instrução. Aí é onde, nesse capítulo, é onde está o Inácio descrevendo o desencarne do Chico. Aí ele perguntou: e o Chico, tá sabendo? O Chico tá por aqui? Aqui, rapaz. Passou aqui um turbilhão de luz e foi embora, com uma mão levando ele. Ele foi para muito longe, tá? E aí, ele avisa para ele: tá na hora de vocês ir embora. Ou seja, tá acabando o seu tempo, você vai desmaiar aqui. Aí o espírito vai morrer de novo. Aí ele fala: sim, mas eu queria tanto te deixar uma recordação. Aí ele fala para o espírito: o que você gostaria de me dar, Inácio? Aí eu me lembro de um lencinho que a minha madrinha me deu quando eu era pequeno, eu adoro aquilo, eu queria te dar. Aí ele enfia a mão na atmosfera assim, ele copia a mente do Inácio, enfia a mão na atmosfera, constrói. Vai, tá aqui o lencinho. Aí o Inácio pega o lencinho e dá para ele de presente. E ele faz assim, sopra na mão, faz uma pétala de flor e fala: uma para cada um, ó. Aí estão as energias que vocês precisam para chegar na nave, que está acabando a tua. E eles vão embora. Aí você imagina. Eu posso pensar em ir para um planeta ditoso? Posso, mas eu não posso ir para lá. Eu não tenho nem pulmão espiritual e nem condições de construir um perispírito para habitar lá. Vou ter que sublimar os 5 sentidos. E essa sublimação vai ser feita onde? No planeta de provas e expiações? Não. E se eu for regredir para o planeta primitivo? Viu quanto a gente atrasa? Então, gente, esse Enem que nós estamos fazendo para planeta de regeneração, ele é imprescindível a gente estudar isso. Tá? E a apostila é qual, gente? Acabamos de ver agora, né? O Consolador falou: é o Evangelho de Jesus e as obras da codificação e as subsidiárias. Que quem fez vestibular no meu tempo estudava em apostila, né? Agora não tem mais, nem livro tem mais, né? Agora é tudo de maneira muito mais prática. A gente devorava montanhas assim de apostilas, né? Então a apostila hoje, entre aspas, é o quê? O Evangelho de Jesus e a obra da codificação e as obras subsidiárias, né? Então são esses que nós temos que estudar para que nós possamos passar nesse Enem e concluir essa série importante. São várias séries, são várias reencarnações num planeta de regeneração, onde nós vamos resolver essas questões de deixarmos de gostar de coisa. Aí, como é que você já pensou nisso? Já pensou nisso? Mas como é que é uma pessoa que não gosta disso? Já pensou nisso? Aí vamos lá, você quer ver?
Quando você era criancinha, a menina ganhava normalmente bonecas, essas coisas assim. E o menino, carrinho, essas coisas assim, bola. Você se lembra de alguma que você tinha um afeto enorme com ela? Tá? Eu tenho uma irmã, ela é 2 anos mais velha. Aliás, sábado passado eu fui lá em Belo Horizonte comemorar 74 anos dela. Até hoje ela tem boneca, cara, embalada em plástico, em cima do guarda-roupa lá, ou lá, que ela sente tanto saudade que ela guarda até hoje. Cuidado com esse apego, ela é evangélica, né? Aí, cara, ainda gosta daquilo até hoje. Mas a maioria, você brinca com a sua bonequinha? Por quê? Pra que serve aquilo para você hoje? A mesma coisa vai ser essas coisas que nós amamos, ligado aos 5 sentidos, quando nós resolvemos essa questão. Que não é on-off, né? Não liga e desliga, não é num piscar de olhos. É numa sequência de ações que nós estamos tomando, que vai nos levar a isso. A primeira delas é o quê? Educar. Aonde? No planeta de provas e expiações. E a próxima, no Regeneração, continuar a educação e concluir isso aí. E enquanto eu não concluir, eu não preparo o meu perispírito, porque é ele que constrói meu corpo, para me construir um espírito, um corpo físico, num mundo ditoso, que não tem dor, que não tem parto, que não tem morte. Como é que se morre? Chega um momento, você sai do corpo e o corpo se desfaz na atmosfera fluídica. E como é que nasce? Estão lembrados como é que nasceu Jesus e João Batista? Daquele jeito. José e Maria não tiveram contato. Aquilo é uma aulinha dessa coisa aí, que dá um monte de celeuma, mas é melhor a gente deixar a celeuma para lá e continuar cuidando da nossa vida moral, que é o que nos interessa, né? Então, a nossa primeira questão mostrou claramente que não é assim. A gente não toma consciência imediata, não. A segunda, todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. Pô, nós já comentamos. Cara, depende exclusivamente da sua condição ético e moral. Como é que você vive? Você vive só agarrado aos 5 sentidos? Conhece alguém assim? Você conhece a parábola do semeador? Já viu o que é aquilo ali? Ó, o semeador saiu a semear. São quatro solos, né? O primeiro, a semente que ele jogou, caiu no solo que era estrada, totalmente visível. Os passarinhos gostam de semente, foram lá e comeram, ela nem germinou. A segunda caiu num lugar que tinha muita pedra e pouca terra. Germinou, mas o sol veio, esquentou a pedra, ele murchou e morreu. E o terceiro, caiu no matagal. Desceu, foi lá para o fundo, germinou, aí cresce aquela planta caneluda, com a perna comprida, mas também morreu. O quarto caiu em solo fértil. Germinou, cresceu, deu frutos, semente e distribuiu. Entendeu isso aí? O primeiro é aquele que você vai falar de Jesus. O quê? Sai fora, cara. Eu quero nem ouvir falar nisso. Nem ouvir falar. Nem germinou. O outro, a gente vê bastante isso no centro espírita. Ele chega, ouve uma palestra, então um atendimento fraterno, passa de um tratamento, sai encantado. Daqui a pouco alguma coisa, o sol aquece, a terra era pouca, e ele simplesmente larga aquilo para lá. O terceiro vê tudo isso, mas peraí, eu tenho que estudar? Eu tenho que ir no centro? Ah não, eu tenho a minha casa em Cabo Frio. Pô, outro, eu tenho uma casa em Cancún, tem meu carro novo, tem isso, tem a escola, tem a família. O matagal vem e abafa. E o terceiro? Não, eu vou. Percebe a parábola do semeador? Percebe como o Evangelho de Jesus é uma coisa... Eu estou fazendo a minha interpretação, tá? Você vai fazer a sua. Vá lá, leia, interpreta do seu jeito, tá? Mas percebe uma aplicação clara da parábola do semeador? Ela está nos mostrando isso, né? Então, se você não está nem aí para a vida do Espírito, se você morrer, você vai viver como? Como o homem da terra. Com todos os seus desejos, com todas as sensações, com tudo. Por isso, não ajunteis tesouro na terra, cara. Não fica agarrado nisso, não. Isso é empréstimo e você vai ter que deixar. Ah, mas foi tão difícil construir essa casa, cara. Pô, tem gente que nem conseguiu ter casa, cara. Você construiu a casa, mas ela era só para abrigar você até chegar o momento. E quando você morre, você se liberta. Não fica agarrado nisso não, porque o que você tem do outro lado é muito melhor. Quem leu o Nosso Lar viu que era bom pra caramba? Você lembra do Aerobus? Já não tem mais lá. Entendeu? As notícias novas, hoje quando você sair do tratamento, você é obrigado a andar a pé até aprender a volitar, porque senão ficar todo mundo no Aerobus toda a vida. O governador já mandou suprimir. Então você já sabe, ó, se você trabalha no centro, trabalha na reunião mediúnica, trabalha nisso, trabalha naquilo,
Você aprende toda noite com os espíritos trabalhar. Você aprende a volitar antes de desencarnar. Senão tu vai chegar lá todo troncho, ó, muito mais perturbado do que você possa imaginar. Então você vê que a próxima mostra com clareza isso. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Vamos refletir. Se eu não estava nem aí para a vida no mundo espiritual antes de conhecer o espiritismo, exerce? Mas exerce muito, né? Olha a resposta. Influência muito grande, visto que o espírito já compreende de antemão a situação, mas a prática do bem e a confiança pura exercem maior influência. Então, sem dúvida alguma, o conhecimento do espiritismo me ajuda, mas me ajuda se eu colocar em prática. Tá? Se eu colocar em prática o que eu estudo no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita, não é as bem-aventuranças, por exemplo, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Todo espírita se deve estudar isso aí. Tá? Até porque o Evangelho segundo o Espiritismo é todo tirado dali. Mas se você estudar tudo, você vai ver que nós não somos aquilo ali. Que não saiba a mão direita o que deu a mão esquerda o que deu a mão direita. Eu consigo ser isso? Ainda não. A gente pelo menos espera muito obrigado, né? Mas é desse jeito que é o espírito. Teresa de Calcutá, Chico, não sei. Eles não estão nem aí. Lembra que o Bezerra de Meio dava carteiro, anel de grau? Totalmente desapegados. Francisco de Assis, a ordem de franciscano, eles andam e trabalham descalço. Descalço. Quem trabalha numa reunião mediúnica, por exemplo, que tem franciscano, olha pro pé deles, você vai ver. Todo mundo descalço. Eles não têm nada, nenhum apego material. Mas, pô, ele não está no mundo dos espíritos, pois ele está simplesmente mostrando que quando ele saiu daqui, ele já estava nessa condição. Porque lá ele não precisa de sapato nem de pé, porque não tem nem pé, nem braço, nem nada. Tudo isso é perispiritual, ele faz tudo volitando, etc, etc, tudo com a mente. Entendeu? Então, são coisas que têm muito peso. Está incluído para a gente aí, também, é o comentário de Kardec. O comentário de Kardec tem uma página e meia, mas o próprio comentário de Kardec já é o comentário, né? Mas vamos lá. A primeira parte dele, ó, no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma precisa de algum tempo para se conhecer. Acha-se como aturdida no estado de um homem que despertou de profundo sono e procura compreender a sua situação. Já comentamos isso? Você acabou de acordar, é desse jeito. Essa outra está lá no livro E a Vida Continua. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses e até de muitos anos. Nesse livro A Vida Continua, o foco dele é um casal de pessoas que não era marido e mulher, não. No passado, tinha algumas enfermidades que não tinham cura. Tuberculose era outra, outro dia mesmo. Tuberculose não tinha cura. Então o que se fazia? Transferia o indivíduo que tinha tuberculose para Petrópolis, Teresópolis, para a região das Águas em Minas. Esses dois estavam internados numa colônia dessa aqui, e para que eles tivessem uma sobrevida, foram mandados lá para a região das Águas de Minas. Eles sabiam que iam morrer. Tá? É uma pena de morte. Não tem, você simplesmente vai prorrogar um pouquinho. Morreram os dois e ficaram 6 meses sem perceber que morreram. Vai lá, o livro E a Vida Continua. Tá? Então, é muito variável isso. Vai depender do grau de elevação de cada um de nós. Tem um livro que mostra essa questão do desencarne para quem tem crédito. Tá? Esse livro também é do André Luiz, agora fugiu o nome, daqui a pouco eu me lembro, se der tempo. Né? E aí, por exemplo, o momento de morrer é diferente de desencarnar, quer ver? Ó? No entanto, quando o cara morre, ele vê o seu corpo, sabe que esse corpo é seu, mas não compreende que se acha separado dele, acerca-se das pessoas que estimam, fala-lhes e não entende por que elas não o ouvem. Essa ilusão dura até o completo desprendimento do perispírito. Então, percebe isso? Ó? Morrer é o corpo perder a vida, acabar o fluido vital. Mas desencarnar é se livrar da carne. Tem muita gente que não se livra. Então, ele desencarnou. Não sei. Morreu o corpo, desencarnar com ele. E o nosso tempo encerrou, né? Mas o último item. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que nem todos os que perecem ao mesmo tempo tornam a ver-se imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado ou só se preocupa com os que lhe interessam. É o tal do desencarne coletivo. Caiu um avião com 180 pessoas. Todos eles, acabou de cair, se vê, se levanta.
Tem gente que consegue se desligar, ser desligado, vai para a coluna, outros ficam pregados lá um tempão. Quem trabalha em reunião mediúnica está cansado de ver isso. Socorrer almas que estavam na guerra, estavam dentro de na senzala, não sei o que, está lá agarrado até hoje. São séculos. É assustador isso. Sem falar a quantidade que se sente dentro do caixão ainda. Pregado no corpo. Ele mesmo descreve, como está lá no livro também, o livro que eu citei há pouco, que é o 4º livro da codificação. O sujeito fica pregado no corpo, ele se sente até os vermes comer o próprio corpo. Então, isso não é terrorismo espiritual. Isso é realismo da vida no mundo espiritual, que o Consolador prometido por Jesus, que nos convida a sermos felizes, nos convida a isso. Estude, leia, tá? Estude o Evangelho, à luz da doutrina espírita, estude a doutrina espírita e aplica isso em cada um de nós. Porque cada um de nós é um indivíduo. Ninguém vai entrar no céu ou no inferno com a perna de ninguém. Vai entrar com as próprias pernas. Muito obrigado a vocês pelas boas vibrações e pela paciência aí, né? E muita paz a todos e muito obrigado à direção pela oportunidade. Nós agradecemos, né, ao Emílio, que ele volte outras vezes. Vamos pedir aos médios que ocupem seus lugares. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, nós te rogamos mais uma vez, Senhor, a tua ajuda, a tua proteção para os nossos médios. Envolvei a todos eles nas tuas doces vibrações de paz, de amor e de luz, para que eles possam doar suas melhores energias. E nós que vamos receber, que possamos estar receptivos, Senhor. Ajuda todos nós nesse instante. Que assim seja, graças a Deus. O Evangelho de hoje nos traz a passagem de haverá falsos cristos e falsos profetas. E ele inicia falando para a gente não escutar, não dar ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam, na passagem de Jeremias. E Kardec nos traz também a passagem de João, que ele fala: não acrediteis em todos os espíritos, verificai se os espíritos são de Deus. Às vezes, nossa necessidade, aquilo que nós ansiamos e nós desejamos, nos aproximam de falsos profetas e acreditamos naquelas profecias que fazem bem ao nosso coração. A gente tem que avaliar não só sobre os falsos profetas, mas também sobre a nossa conduta perante a espiritualidade. Porque se a gente recebe notícias de falsos profetas e se acreditamos em falsos profetas, é porque estamos deixando aberto a oportunidade para que sejamos enganados. E aí a gente vem trazer a nossa moralidade, porque a gente sabe que quando a gente recebe uma notícia que vem do mundo espiritual, devemos avaliar a moralidade dessa notícia, a moralidade do que recebemos do plano espiritual. Mas a gente avalia a nossa moralidade, a gente avalia se estamos voltados com o pensamento aos ensinamentos do Cristo, ou nós estamos voltados à fofoca, ao maldizer, se estamos voltados ao egoísmo, se estamos voltados ao orgulho, a esses sentimentos que nos afastam da caridade e do amor
que o Cristo tanto nos ensinou. Portanto, quando formos avaliar os espíritos, se são de Deus, se aquela mensagem recebida é de Deus, vamos avaliar a nossa conduta, vamos avaliar o que realmente precisamos, porque no anseio de receber aquilo que desejamos, nem sempre a gente avalia se é realmente lícito e verdadeiro aquela mensagem ou aquela condução daquele profeta que hoje sabemos que são médiuns que recebem a orientação da espiritualidade. E os médiuns que recebem essas notícias, que recebem essas orientações, que possamos saber discernir dentro da moralidade das mensagens que recebemos, se ela está vindo realmente do Cristo, se ela está vindo realmente dos ensinamentos que o Pai nos deixou. Que Jesus possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e que saibamos ser cada dia mais indulgentes com o nosso irmão, que saibamos ser cada dia mais pacientes, que o amor e a caridade estejam sempre dentro do nosso coração. Que a paz do Mestre nos guie todos os momentos da nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Senhor Jesus, eis que chegou o término da nossa reunião e nós voltamos o nosso pensamento para o Teu coração amoroso, para Te agradecer, Senhor, pelo muito que recebemos aqui nesta casa, nesta tarde de hoje, nesta casa de amor. Obrigado aos guias espirituais, aos nossos anjos de guardas, e todos os espíritos amigos que nos ampararam e nos sustentaram nesta tarde de hoje. Nós agradecemos e te pedimos, Senhor, leve-nos para casa, sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz. E assim, agradecendo, nós pedimos, Senhor, primeiramente a permissão de Deus, a tua permissão, a permissão dos amigos espirituais, do altivo e da coluna diretora da nossa casa, para dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.